Olá, boa tarde, caros irmãos e irmãs da nossa Diocese de Jaboatão dos Guararapes, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Bem, por meio desse vídeo quero fazer meu pronunciamento com relação a esta, entre aspas, reabertura dos templos, pois a igreja nunca esteve fechada, nem muito menos os templos, né? Apenas restringimos a frequência de fiéis nesse período de quarentena em que estamos vivenciando, atravessando essa fase de pandemia e visando todo o resguardo aí da vida, né? Nós temos que pensar na condição de saúde de cada pessoa, dos nossos fiéis. Nós temos que pensar, sobretudo, na valorização da vida em todas as suas instâncias. E com isso tivemos a decisão, né, de restringir aí, obedecendo o decreto do governo do estado, e fazer com que então a gente conseguisse frear um pouquinho esses números, né, de infectados. Pois bem, a quarentena em alguns bairros parece até não ter existido. E isso foi muito sério, principalmente nessa parte mais periférica, né, das nossas cidades. É um pouco mais complicado de lidar. Digo sempre que a gente tem que enfrentar agora uma fase de reeducação do povo. Redesenhar a missão da igreja, né, nessa nova fase que estamos enfrentando e temos que nos adaptarmos, bem como também reeducar o povo para essa situação, né? Como os especialistas dizem, e certamente esse vírus não se acabou, ele não vai se acabar tão cedo, nós vamos conviver com ele por muito e muito tempo, temos que ainda tomar algumas medidas, e sérias medidas, né? Obedecendo também aí o que orienta os órgãos de saúde, né? Até para que a gente não tenha aí depois dessa flexibilização e reabertura de templos, porque não é somente as igrejas, o problema não está tão somente nos templos, o problema está na sociedade como um todo, na população como um todo, porque nós temos aí o comércio, as pessoas que não estão tomando os devidos cuidados, principalmente a faixa etária da juventude. É um pouco mais complicado entender o nível do perigo que é esse vírus, certo? Então nós temos que tomar aí algumas medidas, alguns cuidados, né? Pois bem, segundo a nota, a partir do dia 22, as igrejas poderão então retornar às suas atividades, porém com algumas medidas preventivas, né? Temos que seguir aí alguns protocolos. Dentre esses protocolos tem aquela questão do limite de 30% da capacidade do público e a adoção de um intervalo de no mínimo 3 horas entre as celebrações. Pois bem, então aí vai entrar um outro fator, a questão da higienização do espaço litúrgico. É preciso contar aí com o apoio dos fiéis, né, para que então se desempenhe. Vamos ter que tomar aí algumas medidas com relação a isso, com relação aos próprios fiéis, né? Então, ou seja, manter a higienização, tá certo, do ambiente, nesses intervalos de uma celebração ou outra, mesmo que seja uma celebração por dia durante a semana, temos que tomar alguns cuidados com relação a isso. Pois bem, vamos reabrir, sim, porém eu ainda peço aos meus diocesanos um pouco mais de paciência. Eu acho um pouco mais prudente não abrirmos agora dia 22. Eu vou lhes explicar por quê. O bairro do Jordão, onde está a nossa sede diocesana, teve números altíssimos de casos, né? Casos confirmados, casos suspeitos, pessoas que talvez acho que nem foram ao hospital. Mas são coisas sérias que a gente não pode fechar os olhos para isto. Então as atividades vão voltar, mas não agora dia 22. Eu vou dar um prazo de 15 dias. Primeiro que eu quero observar como é que a população vai se comportar diante dessa flexibilização.
deixa volta às atividades, porque pode surgir novos casos, novos surtos, né? Casos isolados, mas que é aí uma via de contaminação, de disseminação. Então nós temos que observar isso com um pouco mais de cuidado, de prudência. Eu acho prudente termos esse intervalo de 15 dias. Se esperamos até agora, vamos aguentar esperar um pouquinho mais, certo? Então, eu só vou retornar às atividades, só vou reabrir as comunidades para as celebrações com a participação no limite que é determinado. Do dia 22, então vamos contar 15 dias, eu vou jogar aí para o primeiro domingo do mês de julho, tá certo? Só vou reabrir os templos para a participação dos fiéis a partir do primeiro domingo de julho, tá? Além da capacidade que é determinado, além desses fatores que eu acabei de citar, vem também alguns outros fatores que nós temos que tomar aí alguns cuidados, certo? Porém, vamos pensar direitinho isso aí. Nós tomamos o maior cuidado possível. Alguns outros talvez sejam mais relapsos com a questão do cuidado e da devida higiene das mãos, né? Então temos que adaptar as coisas na igreja para esses poréns. Então, ajustar a questão dos sanitários, deixar borrifadores de álcool em gel disponíveis para que sempre que preciso as pessoas higienizem as mãos, lavem as mãos e higienizem com álcool em gel. Em 3 partes da catedral, e é preciso que as comunidades das paróquias, capelanias também se adequem a isto, dentro do ambiente litúrgico, tenha também disponível borrifadores de álcool em gel e borrifadores de álcool 70 líquido, tá certo? Para que as pessoas possam constantemente, sempre que possível, higienizar as mãos. Colocar delimitadores ou marcadores nos bancos e também nos corredores onde ocorre a fila de comunhão, na nave central da igreja, por conta da fila da comunhão. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório. Portanto, eu tenho algumas máscaras que já foram doadas bastante. Não sei se eu conseguiria ainda mais máscaras, mas eu precisaria pelo menos de umas 100 máscaras para deixar disponível. Eu vou tentar conseguir mais máscaras, certo? Para deixar disponível dentro das igrejas, e certamente é bom que as comunidades se adequem a isso. A você que costura, você que é costureira, por exemplo, tente fazer máscaras para deixar disponível nas igrejas. Faça umas 50, 100 máscaras, leve para a sua comunidade, deixe lá disponível. Por quê? Se alguém esquece, sai de casa e termina esquecendo a máscara, que o bom é que não esqueça, para que a gente não tenha que mandar a pessoa para casa, né? Tenhamos aí disponível máscaras, tá? Para então ceder a pessoa, certo? Essa máscara não tem retorno. A gente dá para a pessoa então leva para casa, cuida, lava, enfim. Essas máscaras artesanais principalmente, certo? Então é preciso ter máscaras disponíveis. Então, lugares para ter borrifadores acessíveis às pessoas. Na hora da comunhão, a comunhão continua sendo distribuída nas mãos, tá certo? Não será comunhão na boca por um tempo indeterminado. A comunhão continua sendo na mão, tá? Então, sempre que for chegar o momento da comunhão, você vai nesses borrifadores, vai higienizar a sua mão, então formando a fila, tá certo? Sem alvoroço, sem tumulto, sem tumultuar, sem fazer algazarra, tá certo? Senão suspenda a comunhão e daí vão participar da missa sem comungar, tá? Então quero ver decência e ordem. É uma coisa que não precisaria nem eu estar dizendo, mas como eu conheço bem o povo, é preciso a gente estar sempre lembrando e colocando aí alguns detalhes, né? Para que você não se perca aí na euforia, tá certo? Então ter álcool em gel
nos sanitários, ter álcool gel disponível dentro do ambiente litúrgico, como também borrifadores de álcool 70 em líquido, tá certo? Para que todos possam aí fazer sua devida higienização. Outro ponto com relação ao fluxo de pessoas, tá? Aqui, pelo menos ao que eu li, não tem limites de idade. Porém, tome devido cuidado com crianças, tá certo? Então, se você tiver sinal de resfriado, está tossindo, você não vem para a igreja, tá? Só basta vir se tiver com o estado de saúde bem. Do caso contrário, não precisa vir para a igreja, tá? A comunhão dos enfermos, como eu estou com 2 igrejas, tá certo? Eu estou escalando o padre Romilson e o diácono Janos, tá certo? Para então fazer aí a entrega da comunhão, tá? Temos um ministério responsável para acompanhar e fazer a visitação dos enfermos, porém está suspenso por tempo também indeterminado, tá? Quando as coisas começarem a se normalizar, então voltamos às atividades do Ministério de Oração e Intercessão pelos Enfermos, com visitas, tá? Enfim. Então temos que aí controlar bem o fluxo de entrada e saída de pessoas. Em caso de formação de filas, deve haver demarcação para manter o distanciamento. Não se esqueçam desta necessidade. Essa questão do distanciamento é muito importante. Antes, durante e depois das celebrações religiosas, deve-se evitar práticas como dar as mãos, abraços, ósculo da paz, que é aquele beijinho na bochecha, tá certo? Se evita, tá? Não tem para que isso agora. Então vamos ter o maior cuidado para que não surja novos surtos. Você que trabalha, que tem que sair para trabalhar, então tome o devido cuidado por causa desse acesso. Você pode ser assintomático e contaminar alguém dentro da sua casa, e de repente é um fiel nosso, entende? Então temos que ter esse cuidado. Essas medidas devem ser levadas bem a sério. O uso da máscara deve ser obrigatório, não só para a igreja, mas em todas as suas atividades. Só saia se for realmente em extrema necessidade, se realmente você precisar mesmo ter que sair. Se sair, não esqueça da sua máscara, tá? Não deixe de usar a sua máscara. Por exemplo, olha, o bispo ele tem um problema de visão, então não dá para fazer nada sem um óculos. A máscara termina embaçando muito as lentes dos óculos, tá? Além de ser incômodo a gente falar a missa todinha com aquilo, sabe? Tapando o rosto, enfim. Mas é necessário. Porém, é muito difícil, é muito ruim para mim. Então, já basta eu que faça essa exposição. Você não pode estar fazendo isso. Se você vai à igreja, vá com o devido cuidado, pois eu estou tomando os meus cuidados. Tá certo? Os templos devem disponibilizar acesso fácil às pias providas com água corrente, sabonete líquido e toalhas descartáveis sempre que possível. Então nós temos que adaptar os sanitários para isso. Coisas que nós já temos, né? Pias, lavabos, enfim, até aí tranquilamente. Mas não pode faltar papel toalha, não pode faltar sabonete líquido, tá? Para que a gente possa ter sempre esse asseio das mãos. Os templos devem disponibilizar álcool 70 em todos os acessos. É isso que eu estou dizendo. Então, olha, também vamos precisar de vocês, tá? Não custa nada você ir no mercado, quando você for fazer sua comprinha, você comprar o seu álcool 70 e comprar também mais um e levar para a igreja, que aí nós vamos mantendo um estoquezinho para não faltar, tá? Grupos de risco, idosos, maiores de 60 anos, gestantes e pessoas com comorbidades devem permanecer em casa e acompanhar as celebrações
por meios de comunicação como rádio, televisão, internet, entre outros recursos. Então preste bem atenção, viu? As minhas idosas, né, que eu tenho um grande carinho, que olho para vocês e vejo minha mãe. Todos os idosos que olho para vocês e vejo meu pai. Então tenho o mesmo carinho, o mesmo amor que eu tenho pelo meu pai, que eu tenho pela minha mãe, eu tenho por vocês também, tá? Então todas essas decisões estamos pensando, ontem conversava com o padre Romilson com relação a isso, tá? Nós estávamos pensando, olha, o meu pensamento é ter ainda um espaço de 15 dias para poder então retornarmos, tá? Não vamos retornar nas pressas, não vamos se levar pela euforia e de repente a gente terminar tendo um problema sério. Sem falar que o bairro em que a sede diocesana está inserida teve casos sérios, né? E não passaram ainda. Tem casos nossos de família que estamos sabendo aí que estão ainda se recuperando aí no Jordão, inclusive. Tá? Então a gente vê que a coisa não passou, ela não vai passar assim tão fácil, não vai ser tão rápido assim de passarmos essa fase tão escura, né? Mas com paciência, tomando os devidos cuidados, nós vamos passar por tudo isso aí tranquilamente, tá? Eu preciso contar com o apoio de vocês, tá? Façam o que devem ser feito, se cuidem. Então, as idosas com comorbidades, que estão enfermas, tá? Que já têm problemas de saúde, diabetes, hipertensão, problema renal, tá? É importante que vocês permaneçam em casa. Temos telefones disponíveis. Se está precisando de um atendimento religioso, espiritual, se precisa receber a comunhão, é só ligar que nós vamos resolver. Estudamos uma forma de um ministro lá levar o seu sacramento, o seu viático, tá certo? Não tem aí que se desesperar. Questão das crianças. Crianças menores de 10 anos devem permanecer em casa, mesmo que existam espaços destinados à recreação, como espaço kids, brinquedotecas e similares, uma vez que esses devem permanecer fechados, tá? É um outro fator aí, temos um maior cuidado, né? Temos adolescentes que estão atuando, mas não são menores de 10 anos, já são maiores de 10 anos, tá? Já são adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos, que tem também nos dado aí um apoio muito grande. Mas as criancinhas, nós tivemos que suspender a catequese esse ano, suspendemos as aulas de catequese. Este ano nós não teremos turmas de primeira comunhão, tá? Não vamos fazer a primeira comunhão esse ano, então só no próximo ano que vamos dar continuidade às aulas de catequese, enfim, tá? Então tenham paciência, sei que vocês queriam muito, sei que os pais realmente desejariam muito ter seus filhos esse ano, mas vocês estão vendo toda essa situação. Então não há muito o que falar com relação a isso, tá certo? Nas congregações que celebram a ceia, compartilha de pão e vinho ou celebração de comunhão, os líderes religiosos e o público devem higienizar as mãos antes de realizar a partilha. Por isso que eu quero em 3 pontos. Um no presbitério, um em meio à nave da igreja, aos corredores de banco, e um lá próximo à entrada, na porta da entrada, né? Lá próximo à entrada. Então, de forma que fique fácil para todas as pessoas, visto que vamos espalhar bem as pessoas dentro das nossas comunidades, dos nossos templos. Quero que os padres vá se adequando também. Graças a Deus aí não tem um problema com relação aos padres, já tem bastante consciência disso, não há o que falar muito, não há o que me preocupar tanto com isso. O método de ofertório deve ser revisto de forma a não haver contato físico entre as pessoas. Então isso aí é o de menos, nós temos que aí ver bem direitinho essa questão dos métodos de ofertório. Fica proibido o compartilhamento de materiais como Bíblia, revista, rosário, jornais, entre outros. O uso desses deve ser individual. Isso aí é uma coisa que nem precisaria estar constando. Acho que a gente deve saber muito bem o que é meu e o que não é, né? Do jeito que eu posso andar com minha Bíblia dentro do carro, dentro da minha mochila, para onde eu for, vou com a minha Bíblia. Você também tem a obrigação de andar com a sua. Então, se você não tem Bíblia, trate de comprar, tá certo?
Então, veja bem, ó, em cada comunidade que eu vou, eu tenho uma Bíblia em casa, eu tenho uma Bíblia na paróquia de São Justo Tadeu. Caso eu deixar a minha em casa, eu já tenho uma lá disponível, minha. Eu tenho uma Bíblia que eu levei lá para a catedral, está na sacristia, minha Bíblia. Se eu deixar a minha em casa, a minha já está lá na igreja. Então, são coisas individuais. Você tem que ter a sua. Terço ou rosário. Cada um deve ter o seu. Livro de oração, livro de canto, cada um deve ter o seu. Tá? Não tem que estar compartilhando o texto. Além disso, já mostra que você está sendo até muito irresponsável com suas coisas. Né? Você tem que ter o cuidado com aquilo que é seu. Se você é uma pessoa orante, se você é uma pessoa que reza, o presidente está dizendo que não vou compartilhar o que é meu com você, que você tem que ter o seu. Tá? Então, vocês devem se adequar e ficar atentos a isso aí, tá? Mesmo que alguém esqueci meu livro, esqueci meu texto, me empresta aí. Não. Conte nos dedos. Reze a Ave Maria contando nas pontinhas dos dedos, tá? Que vai valer da mesma forma. Mas o bom é que você tenha o seu texto. Dispensadores de água benta ou outro elemento de consagração de uso coletivo devem ser bloqueados. Vejam bem, a questão da comunhão, da consagração. A consagração é algo muito sacro, é muito sagrado, é muito sério. E a gente tem que tratar as coisas com muita serenidade. Prestem bem atenção. A hóstia que eu comungo, que eu consagro ali, é a que eu comungo. Nas missas concelebradas, o que eu vou fazer? Na patena, deixarei mais, se a celebração for presidida por mim e consagrada por mais 2 ou 3 padres, né, religiosos, cada um irá então ter a sua partícula ali na patena, tá? Será consagrada por cada um deles para a sua comunhão, para evitar essa questão mesmo que cada um seja fragmentado e partilhado a comunhão aí, por conta desse período. Né? A gente não está aí ferindo nem desrespeitando a liturgia, ao contrário, estamos pensando muito como fazer as coisas certas de maneira certa. E sempre que terminar a celebração, devemos fazer uma desinfecção de todos, de sanitários, todo o ambiente, tá certo? Isso eu vou contar muito com as comunidades. Então, o padre responsável por sua comunidade vai falar com você direitinho. Temos que ter equipes disponíveis para isso, para trabalharem, para fazer esse serviço de desinfecção. Todos os ambientes devem ser mantidos preferencialmente abertos, arejados, ventilados de forma natural. Então, isso aí a gente não tem problema. Temos os janelões se abrem bastante. A porta é muito larga também, fica aberta, então há uma circulação de ar muito grande. Às vezes a pessoa diz assim, mas o senhor está suando, está com calor, é porque realmente é de mim, eu transpiro muito, né? Eu sofro muito com calor, tá? Mas a catedral, as igrejas são bastante ventiladas nesse sentido, a gente não vai ter problema, tá? Então, meus caros irmãos e irmãs, vamos tomar aí esses devidos cuidados, manter aí as medidas de distanciamento social, tá? Manter essa distância, não brinquem, tá? Evitem estar se abraçando. Não é por nada, às vezes a gente acha que a pessoa está bem, mas a pessoa é uma pessoa assintomática, né? Até o trânsito que ele sai da casa dele até chegar na igreja, na sua comunidade, você pode estar aí sendo contaminado, né, e passar aí para outras pessoas. Então, tomar esse cuidado, tá? Evitar os abraços, evitar beijos, evitar ósculos, enfim, tá? Evitem todos esses contatos. Saúde com acene, faça um aceno de mãos, tá? Faça um gesto de abraço, se você deseja muito abraçar e de que a pessoa se sinta abraçada por você, tá? Seguindo aí esses preceitos, viveremos bem, tá? Viveremos melhor. Então, fica aí as minhas orientações para todos os meus diocesanos e todas as nossas comunidades. Fica aí o meu abraço, e contem com minhas orações a todos os fiéis lá de Santa Luzia, da nossa catedral, da nossa paróquia de São Justo Tadeu e São Benedito, tá? Hoje começa o tríduo
da festa do Sagrado Coração de Jesus, que é o patrono do apostolado da nossa diocese, né? O apostolado da conversão ao Sagrado Coração de Jesus. Então, conto com as orações de vocês, contem com as minhas orações. Tínhamos planejado muita coisa para a festa do apostolado esse ano, mas devido a essa pandemia tivemos que mudar tudo, cancelar algumas coisas, modificar tudo isso aí, tá? Mas a intenção permanece a mesma, tá certo? Então vou só reafirmar, nossas celebrações só serão retomadas a partir do primeiro domingo de julho, tá certo? A partir do primeiro domingo de julho é que vamos então começar aí os trabalhos. É bom porque nós temos um período de adaptação, para adaptarmos os nossos ambientes a tudo isso aí, tá? Com marcadores de assento, marcadores delimitando aí o distanciamento na fila da comunhão, marcar aí o corredor da nave principal das comunidades, da forma que você faz a distribuição da fila da comunhão, tá certo? O mais, aguarda aí qualquer outra coisa mais, eu vou comunicando com vocês dessa forma via redes sociais. Então vamos aí encerrar essa transmissão. Vou dar a bênção apostólica a todos vocês que acompanharam, que irão acompanhar ainda, ter acesso a essa transmissão, que vou deixar salva aqui em meu perfil e certamente as mídias, os nossos canais aí, o CEPARCOM, que é o setor paroquial de comunicação, o SEDICOM, que é o setor diocesano de comunicação, devem estar aí também salvando este vídeo, certo? Então, inclinai a vossa cabeça para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está em todos nós. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que essa bênção do Senhor nosso Deus esteja hoje sobre você e toda a sua família, permaneça convosco para todo sempre. Amém. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Temos aí, meus irmãos e minhas irmãs, um excelente final de tarde, um excelente início de noite, tá certo? E até nossa próxima transmissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um detalhe só, durante esse tríduo da festa do Sagrado Coração de Jesus, todas as noites as celebrações serão transmitidas, tá? Então acompanha aí as transmissões diretamente da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, aqui da nossa sede diocesana, de Jaboatão dos Guararapes. Então fique na paz e até mais tarde, com a graça de Deus. Ide em paz, fique em paz e que o Senhor Deus te acompanhe hoje e sempre. Amém.